Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui no Renologia para dar sequência no nosso eixo temático de pandemias. E a ideia hoje é falar das pandemias da ficção. Mas antes, calma, não estamos aqui para tirar a biologia do foco e simplesmente fazer um vídeo de nerdices, até porque essa não é a proposta do canal. Mesmo eu sendo um nerd convicto, o que eu fiz hoje foi selecionar 5 obras da ficção que tratam conceitos científicos, conceitos da biologia que nós já vimos no eixo temático que nós estamos fazendo agora, né, nesse nosso eixo temático, e falar se esses conceitos estão certos, estão errados, se são possíveis ou não são possíveis, certo? Mas antes da gente continuar... Moço, moça, eu quero crescer no YouTube. Inscreve no canal, ativa as notificações, dá um like. Para a gente começar esse papo, eu trouxe 3 obras que falam, de certa forma, da mesma coisa, né? que trazem um cenário muito parecido, que seria um apocalipse zumbi. Aí você para e pensa, pô, Thiago, zumbi não existe. Você vai querer tratar a biologia com zumbi? De fato, zumbi não existe, mas existem certos conceitos que são abordados nessas obras, que podem ser sim dialogados aí com tudo que a gente viu. A primeira delas é The Walking Dead. Bem, eu estou falando da revista em quadrinhos, não estou falando da série, porque eu só assisti até a 4ª temporada da série, mas devorei milhares de números da revista em quadrinhos. Milhares não, centenas, né? Porque não chegou a esse nível ainda. Eu devo ter parado lá para o 130, 132, se não me engano. Tá? Bem, uma coisa que a gente pode falar do Walking Dead é que o vírus que causou o apocalipse zumbi, e o Robert Kirkman, que é o autor, já disse que não interessa de onde ele veio, interessa sim a questão humanitária que existe por trás da história. Esse vírus, ele tem uma falha central de conceito. Qual é essa falha? Quando a gente falou de vírus aqui no canal, se vocês se lembram bem, a gente fala que o vírus, ao entrar numa célula, ao parasitar uma célula, seja para o ciclo lítico ou para o ciclo lisogênico, ele precisa utilizar todo o aparato celular para poder se reproduzir, para poder se multiplicar. Obviamente, no caso do Walking Dead, esse vírus ele só vai ser ativado no organismo das pessoas quando as pessoas morrem. E é impossível que o vírus atue numa célula morta. Por quê? Porque essa célula não tem energia, porque essa célula não tem produção de proteínas e também, então, de enzimas para poder fazer as reações metabólicas que o vírus precisa. O DNA dessa célula não vai ser um DNA ativo para poder incorporar o material genético viral. Então existem uma série de situações aí que nós não podemos enxergar em uma célula morta, ao contrário de uma célula viva que o vírus parasita e faz todo o seu processo. Então, nesse caso, existe uma falha de conceito no Walking Dead, que é a falha de conceito da própria ação do vírus, da própria função do vírus. Tá? Isso é extremamente importante da gente falar. Quando a gente fala ainda de Walking Dead, a gente percebe pelo menos uma coisa que foi bastante interessante dentro da dinâmica da história. É muito comum a gente ver a ideia de que quando a pessoa ela é mordida pelo zumbi, ela se torna o zumbi. Inclusive, Walking Dead é baseada num filme muito bom, que eu gosto pra caramba. A minha mulher ama, nem posso comentar, que é A Noite dos Mortos-Vivos. E também esse conceito está presente lá, essa ideia da mordedura fazer com que a pessoa torne-se um zumbi. Mas no caso do Walking Dead existe uma explicação científica que é sim muito plausível. Como a gente está falando de pessoas mortas, os zumbis são pessoas mortas e estão em estado de decomposição, essa mordedura faz com que uma grande quantidade de bactérias muito patógenas e resistentes consigam inocular-se no corpo da pessoa que é mordida.
e aí essas bactérias vão gerar uma infecção muito forte, muito grande, que vai levar a pessoa à morte. E aí sim, só depois de morrer, o vírus vai fazer a sua ação. Então, de certa forma, a questão da mordedura, sim, é um conceito correto e muito semelhante ao que os cientistas acreditavam até pouco tempo atrás que acontecia com os dragões de Komodo. Aqueles lagartos enormes que tem aquela baba nojenta saindo pela boca, eles acreditavam que a mordedura do dragão de Komodo levava as pessoas à morte por possuir uma série de bactérias muito resistentes e muito patogênicas. Hoje isso já está sendo debatido, já não pode ser dado como uma verdade, porque alguns cientistas estudam aí um processo de inoculação de veneno muito complexo, que possivelmente seja a causa da morte pela mordedura do dragão de Komodo. Tá? Mas a ideia das bactérias vem muito daí, da mordedura do dragão de Komodo, daquilo que se acreditava e ainda muito se acredita, né, por essa infecção por bactérias muito resistentes e patogênicas. Então, o Walking Dead falha na questão do zumbi como um vírus, mas, ao mesmo tempo, ela acerta na questão da morte pela mordedura dos zumbis, o que é muito legal. Bem, se a gente for prosseguir, pensando ainda em vírus, nós temos um jogo que usa, sim, um conceito correto de vírus nesse apocalipse zumbi, que é o Resident Evil. Eu tinha estudado, visto algumas coisas, já joguei. O meu preferido, assim, o que eu joguei mais, e aí as pessoas podem me julgar por isso, é o 7. O fato de eu ter jogado ele em VR ajuda. Morre! Morre! Desgraçada! Tchau, amor. Mas muitas pessoas não gostam do 7, dizem que não tem nada a ver com o Resident Evil. Mas aí eu comecei a estudar para entender um pouquinho mais desse mecanismo do T-Virus, que é o agente produzido pela Umbrella Corps no jogo. Bem, eu vi inclusive algumas pessoas dizendo, né, alguns canais, e fiz aí alguma pesquisa em alguns sites nerds, dizendo que o vírus levava as pessoas à morte e depois ele ativava o cérebro das pessoas para que aquilo acontecesse. Porém, ora vem, entretanto, eu fiquei em dúvida, falei, isso não está me cheirando muito bem, porque aí seria um conceito muito parecido com o do Walking Dead, que a gente já falou então que é errado, mas aí eu chamei a minha enciclopédia de Resident Evil, que é, no caso, a dona Keilane, minha esposa, e aí ela falou, não é bem isso, presta atenção. E aí ela começou a conversar comigo, a gente começou a discutir algumas coisas, eu fiz mais algumas pesquisas, e o que eu vi, na verdade, é algo que é muito verossimilhante, né? Verossímil, desculpa. É muito verossímil, que é a ideia do vírus infectar as pessoas. Esse vírus ele vai causar alterações na pele, ele vai causar alterações musculares, ele vai causar alterações inclusive na coagulação sanguínea, e ele começa a determinar a morte de alguns neurônios a ponto da pessoa se tornar irracional. Mas aquela pessoa está viva. Aquela pessoa, né, o zumbi no Resident Evil, não é um ser morto que voltou dos mortos. Ele está vivo, ele não chegou a morrer. Ele sofreu alterações motivadas pelo vírus. E aí sim nós temos um fator, né, um fato que pode sim ser possível, porque o vírus precisa das células vivas para poder ter a sua função. Então o Resident Evil acaba sendo mais verossímil que o caso do Walking Dead. Porém, existem no Resident Evil algumas transformações que aí sim a gente teria que parar para pensar, né? Porque o vírus sim pode causar transformações, determinadas alterações
inclusive macroscópicas, né, estruturais, como é o caso de um câncer viral, mas determinadas garras, aqueles dentes mais afiados que alguns zumbis acabam obtendo no jogo, aí seria um pouquinho difícil de acreditar. Mas a ideia do vírus agir em pessoas vivas é sim muito correta e pode ser simplesmente levada em consideração. Porém, o jogo mais verossímil que a gente tem em relação a isso é o The Last of Us, que é um jogo exclusivo do PlayStation. O primeiro saiu para o PlayStation 2 e agora acabou de sair o The Last of Us 2, né, o parte 2 para o PlayStation 4. Por que ele é extremamente verossímil? Primeiro, o que cria, né, o que faz aquelas criaturas não é um vírus, é um fungo do gênero Cordyceps. E este fungo existe de verdade na natureza. Existe uma média de 400 espécies de Cordyceps e eles são capazes de parasitar artrópodes. Então nós já vimos casos em baratas, já vimos casos em aranhas, já vimos casos em formigas, e ele existe, ele também pode ser inclusive encontrado em determinadas lagartas, e aí ele, em determinadas espécies, ele controla o sistema nervoso daquela espécie e a espécie começa a trabalhar para o fungo. Ela começa a ter toda a sua fisiologia voltada para o crescimento populacional daquele fungo. E isso é muito interessante. Claro que nem toda espécie de Cordyceps faz isso. A gente tem, inclusive, espécies que são utilizadas na indústria farmacêutica, que podem ser encontradas aí à venda como tratamentos naturais, que dizem que fazem bem para o coração, bem para o rim e tudo mais. Ou você pode virar um zumbi. Mas, em todo caso, é um fato que o Cordyceps ele realmente consegue manipular o organismo do seu hospedeiro. No jogo, esses fungos sofreram aí uma mutação, ninguém explica de onde vem, mas eles começaram a atuar nos humanos, né? A parasitar seres humanos. E é algo muito interessante também, porque o jogo deixa isso muito claro, né? Quando uma pessoa está muito tempo infectada, praticamente o corpo dela vira uma colônia. E eu me lembro quando eu estava jogando o primeiro, que eu entrei numa área mais subterrânea e existia uma série de colônias desses fungos lá, né? E você via corpos das pessoas que foram infectadas num canto, assim, com uma grande colônia de fungos e tal. E, que eu acho que aí é o mais legal, é a questão dos esporos. Então o ambiente, o ar daquele ambiente estava infestado de esporos, o que é tóxico para os personagens do jogo, porque eles poderiam ser inoculados e poderiam então virar também o zumbizinho do The Last of Us, que aí também tem outros nomes, né? Cada jogo, cada livro, cada filme, cada HQ acaba criando seus nomes para os seus determinados zumbis. Mas o The Last of Us, sim, usa uma termologia muito correta, usa inclusive um fungo que já está na natureza, que se encontra na natureza, que tem esse mecanismo com outras espécies, e acaba sendo então uma obra muito, muito, muito verossímil por conta disso, tá? Sem contar que a história é maravilhosa, o jogo é incrível, então se você não jogou, jogue, porque aí entra um momento fã e eu realmente gosto muito desse jogo, certo? Continuando, tá? A gente vai para a nossa quarta obra do dia, a quarta citação do dia, e a gente está falando dos X-Men, que obviamente todo mundo conhece. A X-Men é uma história em quadrinhos da Marvel, tem também alguns filmes pela Fox, que são horríveis, mas os X-Men, eles trabalham sempre, desde quando eles foram lançados, eles trabalham uma série de questões polêmicas em seus debates, né, nas suas histórias. Então, a questão de existir os mutantes, de ser uma minoria e ter aí toda uma questão que envolve preconceito, né, questões raciais e tal. Os X-Men, eles têm muito disso, né, de trabalhar a convivência pacífica entre todo mundo, independente de quais sejam as suas características
físicas, e isso é uma coisa bem legal. Eu me lembro que eu li muito X-Men, foi a revista que praticamente eu mais li, eu colecionava, tinha muitos números de X-Men. Eu sempre gostava muito de revista, de determinadas histórias que propunham esse debate, que era um debate bastante intenso, denso e muito qualificado. Na década de 90, a gente teve nos X-Men uma história que aqui no Brasil foi publicada na revista X-Men Gigante. E essa história, um vilão que vinha do futuro, chamado Conflito, trazia para os dias atuais um vírus chamado vírus legado, e esse vírus então começou a infectar os mutantes. A gente teve personagens inclusive importantes que morreram desse vírus na história, que é o Pyro, que é aquele mutante que dominava fogo, e a Illyana Rasputin, irmã do Colossus, também foi conhecida já como Magia, que fez parte lá da X-Force, se não me engano, que era uma personagem importantíssima dentro da história, que também morreu contaminada pelo vírus legado. O que é bem interessante da gente falar sobre os X-Men não é nem uma questão biológica em si, é a questão do porquê que eles fizeram o vírus legado. As pessoas que liam essas histórias na década de 90, que foi quando esse arco do vírus legado foi publicado, elas ficavam muito chocadas, porque o vírus era destruidor, ele era impactante nos mutantes que ele contaminava, e ele fomentou muito dentro das páginas da revista o preconceito dos humanos contra os mutantes, deixando as coisas ainda mais irracionais. Até o momento em que se percebeu que não só os mutantes poderiam ser contaminados pelo vírus legado, que ele também contaminava os humanos. Por que isso é tão importante? Porque a Marvel, nessas histórias, fez uma analogia ao preconceito que os portadores de HIV passavam, que tinham aquela ideia, e nós falamos isso no vídeo sobre HIV, né? Aquela ideia de que era uma doença de homossexuais, então apenas o público LGBT tinha essa doença. Chamaram, inclusive no começo da pandemia de AIDS, a doença de câncer ou peste gay. E aí, quando a Marvel coloca o vírus legado e choca as pessoas, ela só estava mostrando para o público dela o quão irracional eles estavam sendo ao ter preconceito com quem era HIV positivo. E isso foi uma sacada da Marvel de uma maneira impactante, né, para ela debater o preconceito, para ela debater a questão dessa pandemia que tinha surgido na década de 80 e mostrar que não é assim, isso não é exclusivo de uma determinada parcela da sociedade, não, isso expande, isso está presente aí na nossa sociedade, está presente e você inclusive pode pegar. Então foi uma coisa bastante interessante, foi uma sacada da Marvel incrível fazer o vírus legado. É uma dizem, né, algumas pessoas consideram como as histórias mais pesadas, pesadas dos X-Men, que são as histórias do vírus legado. Eu até me lembro que a clone da Psylocke, que é uma das minhas X-Men preferida, pegou o vírus e tal. Eu lembro que eu fiquei chocado quando eu vi aquilo e tal, porque para mim foi, lendo, como leitor, né, foi impactante. Tá? A nossa quinta obra e última obra que nós trataremos nesse vídeo é o jogo da Ubisoft, que é o The Division. Para quem não conhece, o The Division, ele fala de uma sociedade que foi dizimada por uma nova, como se fosse um novo vírus da varíola. E esse vírus ele foi transmitido, né, ele teve seu boom de espalhamento durante a Black Friday, e ele tinha como meio de transmissão o dinheiro. E aí fala-se de armas biológicas e tal, dentro desse contexto. Isso é muito bacana. Por quê? Porque isso vem de um medo que realmente aconteceu no começo da década de 2000, né, dos anos 2000, e foi muito real. Para quem não se lembra, acho difícil alguém não se lembrar, mas para quem não se lembra, em 2001 nós tivemos o 11 de setembro,
quando os aviões se chocaram propositalmente contra o World Trade Center em Nova York. A gente também teve um outro avião que foi derrubado, que diziam que queria atingir a Casa Branca, o Pentágono e por aí vai, mas nós tínhamos lá as Torres Gêmeas, né, o World Trade Center, que foram derrubados por este atentado usando 2 aviões. Bem, na mesma época, isso explodiu, uma questão contra o Oriente Médio muito forte, né? Já não era uma coisa simples e aí acabou fomentando ainda mais, né, a questão do Osama Bin Laden, que estava por trás desses atentados e tudo mais, mas também foi recebido por alguns cidadãos estadunidenses uma carta que continha um pó branco. Dentro deste pó branco era, na verdade, uma solução que continha Bacillus anthrax, que é uma bactéria que está muito presente em gado, em ovelhas, e ela tinha sido modificada para que ela pudesse causar uma infecção rápida em humanos. Ela já causava infecção em humanos, causava inclusive uma pneumonia muito forte, que podia levar à morte, mas era uma coisa de exposição constante. Então, o cara que estava lá trabalhava tosando ovelhas, e ele estava o tempo inteiro inalando aquela bactéria, porque aquela bactéria estava na lã. Então era uma coisa rara. E aí essas cartas acabaram adoecendo algumas pessoas e tal, e gerou um pânico muito, muito grande nos Estados Unidos por conta desses atentados via carta. Mas nessa mesma época começou a se espalhar um boato, inclusive a mídia veiculou isso, de que a varíola, que é uma doença que foi erradicada no mundo há muito tempo, há anos, que a varíola, o vírus da varíola estava em alguns laboratórios de terroristas e eles estavam modificando esse vírus para poder espalhar pela sociedade, principalmente a sociedade estadunidense. Então, houve aí um pânico, tinha gente que jurava que tinham containers sendo montados para hospitais, uma questão parecia, mas era assim, eram relatos, não foram cenas porque obviamente a gente não viu isso, mas eram relatos, boatos de guerra, uma coisa absurda. E o The Division bebe exatamente dessa situação. E por que é importante a gente falar isso? Tá? Por quê? Porque a gente quer prevenir um atentado terrorista com armas biológicas? Não. Porque olha só que coisa interessante. A varíola tinha vacina, né? Existia uma vacina para a varíola. E ela foi administrada amplamente na população mundial a ponto da população estar imunizada e a doença ter sido erradicada no mundo. Olha que bacana. Porém, há mais ou menos 40 anos, por conta desta erradicação, as vacinas pararam de ser administradas. Então, se você tem hoje até 40 anos, você não está imune à varíola. Então, você não tem nenhuma imunidade a este vírus. E por esse motivo, se esse vírus retornasse hoje com o potencial de contágio que ele tem, isso faria realmente um estrago enorme no mundo. E por esse motivo, a população ficou preocupada quando esses boatos começaram a sair na época, no começo dos anos 2000, porque o medo era muito grande, porque as pessoas não tinham imunidade mais para a varíola. Então, algo que poderia acontecer e realmente matar uma grande quantidade de pessoas no mundo, tá? E o The Division bebe disso. Então, o vírus foi espalhado, né? Foi espalhado e dizimou, assim, boa parte da população de Nova York, que é onde o primeiro jogo se passa. O segundo já é pós essa pandemia, mas é onde o primeiro jogo se passa e dizimou. Assim, a cidade está destruída, está completamente desorganizada, e aí vem aí grupos por interesses, porque há escassez de recursos, né? E aí a divisão é acionada para botar ordem no lugar. Então é um jogo bastante interessante, que vem muito, né, que bebe muito desses boatos que nós tivemos pós o atentado das Torres Gêmeas no começo dos anos
2000, tá? E aí vale a pena a gente sempre lembrar desta questão da vacina, a importância dos programas de vacina, da imunização em massa, para que determinados agentes infecciosos não façam o que aconteceu no jogo, né, que é literalmente dizimar boa parte da população. Tudo bem? Bem, o vídeo de hoje é curto, é só para a gente fazer esses paralelos, para a gente poder articular um pouco mais esse conhecimento, tá? Lembro mais uma vez, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá o seu like maneiro e até a próxima.